Você acha que finanças é sobre planilhas de Excel e juros compostos? Pois prepare-se para o choque. Esse mundo é feito quase que inteiramente de comportamento. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Consultores no Divã. E aqui você encontra tudo o que acontece por trás dos cases. Eu sou Crisley Silva, sou consultora financeira, planejadora financeira com mais de 30 anos de experiência no mercado. Eu sou Lari Gonzaga, consultora financeira, planejadora financeira com mais de 20 anos de experiência no mercado. E aqui nós falamos do dia a dia do consultor financeiro, trazemos assuntos dentro do nosso universo que, claro, vão muito além dos números e das planilhas de Excel. Nós falamos aqui sobre metodologia, bagagem e repertório. E um pouquinho de fofoca, né, Cris? Ixi! Cris, hoje nós vamos fazer uma conversa um pouco diferente. hum, Vamos contar um pouquinho da nossa história? Quero saber de você. Como que você caiu no mundo da consultoria financeira? Lari, eu sou de Londrina, né? Mas eu vivia já fazia muito tempo, já uns 20 anos em Curitiba. E eu sou administradora de formação. E a minha vida inteira, profissional, claro, eu sempre atuei na área financeira. É muito engraçado isso, porque eu fiz administração, mas eu sempre fui para a área financeira, desde o meu primeiro emprego mesmo. E é uma área que eu gosto muito. Então, trabalhei em grandes empresas e cheguei a cargo de executiva. Quando, em um determinado período da minha vida, lá em 2019, para ser exata, eu resolvi parar, eu resolvi fazer o famoso ano sabático, né? Na verdade, ele vem de uma decisão que vem de algo não tão bacana assim, porque eu quase tive um burnout, e eu resolvi parar. E aí, conversando com meu marido, a gente resolveu que esse ano sabático seria em família. E a gente fez conta, né? Porque a gente é boa nisso, e a gente decidiu fazer esse ano sabático na Itália. Então, nós empacotamos as nossas coisas, pegamos nossos filhos e saímos do Brasil e fomos morar na Itália. A princípio, seria por um ano. E a gente ficaria ali, mais ou menos de junho, de 19 a junho de 20, de 2020. E então a gente retornaria ao Brasil. Quando veio a pandemia, que nos pegou a todos, mas meu marido já estava, naquela época, já estava trabalhando na Itália como engenheiro. E uma pessoa, um amigo muito querido, me pediu uma ajuda com a empresa dele. Por causa da pandemia e tudo, ele falou assim: Cris, eu preciso de você. Aí uma outra amiga muito querida me pediu uma ajuda para organizar as finanças delas pessoais, porque ela falou: "Cara, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço, eu preciso de você". Então eu comecei a entrar nesse universo por essas demandas, por essas duas demandas. E quando eu me deparei com finanças pessoais, eu entendi que era ainda um outro universo dentro de finanças. E que tinha finanças comportamentais, psicologia do dinheiro, e eu achei aquilo o máximo. E aí eu fui estudar. Então, eu estudei mais ainda, fiz um outro MBA, outras formações nessa área, e também nessa parte, não só da parte financeira, mas muito da parte comportamental. E assim foi evoluindo, Lari. E quando eu ia conversando com pessoas que já tinham trabalhado comigo, com amigos e tudo, algumas indicações vieram de empresas para eu atender essas empresas, pessoas que já tinham trabalhado comigo me chamaram, porque ou elas tinham empresa ou tinham alguém para me indicar, pessoas que já trabalhavam comigo precisavam de alguém que ajudasse a organizar as finanças, e aí foi surgindo a metodologia e a consultoria. Então, com isso, eu entrei para esse mundo de empreender e esse mundo de autônomos e de ser mesmo uma consultora, que não é CLT, né? Porque por 30 anos eu fui CLT, então deixei de ser CLT e hoje eu sou consultora financeira e é muito bom. E uma parte que para mim é muito valiosa nesse período da minha vida é que eu tenho mobilidade. Então, eu morei bastante, alguns anos na Itália, 6 anos na Itália, estou há quase um ano morando na Suécia. E essa mobilidade traz a possibilidade de mudar, obviamente, mas também me traz novos contatos, novos amigos, me traz uma conexão com a comunidade de brasileiros que empreendem no exterior, que é imensa a quantidade de brasileiros que se muda e vai empreender. É impressionante, mas é realmente muito grande. E assim eu caí não, né? Eu entrei nesse mundo da consultoria, e estou bastante feliz. E realmente, assim, muito feliz em fazer o que eu faço. Eu gosto muito. Eu digo que une minhas duas paixões, que é finanças e pessoas. Porque você não desenvolve uma empresa ou desenvolve um planejamento pessoal sem desenvolver pessoas. E eu amo essa parte. Hilari, e você? Como é que foi para você essa entrada no mundo da consultoria? Cris, eu sou engenheira de formação e eu trabalhei 10 anos em uma empresa do agronegócio, em uma multinacional, que também era de alimentos e bebidas.
teoricamente, né, na minha profissão dentro das fábricas, que eu trabalhava no mundo corporativo e eu viajava todas as fábricas, atendia todas as fábricas. Teoricamente, eu era da parte de operação, mas eu era apaixonada da parte de custo, estratégia de custo, redução de custo, como aumentar ali a eficiência daquela operação, reduzir custos, economia. Tinha uma pegada também bem importante de eficiência energética para o meio ambiente. Então, era bem bacana essa parte e eu conseguia ali mostrar para a empresa que quando ela fazia alguns passos de economia de algumas coisas, também se economizava dinheiro. Então, eu sempre fui apaixonada nessa parte de custos, nessa parte de o que que eu mudo aqui nesse processo que ele vai refletir na parte de finanças da empresa. Consequentemente, aumentava as margens da empresa, né? Aí veio pandemia, certo? Me colocou em casa, e aí eu tive um curto-circuito. Ótimo, que inclusive, né, agradeço muito esse curto-circuito que eu tive naquela época. Coloquei na balança tudo que eu estava fazendo, se aquilo já fazia sentido para mim ou não. E eu queria me desafiar, eu queria empreender. Eu tinha entendido que eu aprendi tudo que eu precisava aprender naquele momento, naquela empresa, passei por vários setores, e eu queria me desafiar, eu queria empreender, eu queria um pouco mais de liberdade. Eu comecei a empreender, ao mesmo tempo que eu era CLT. Então, olha Nossa. só, comecei a empreender ao mesmo tempo que eu era CLT. Eu fiz isso durante 9 meses. Eu fiquei 9 meses sem final de semana, sem feriado, sem sair, me dediquei muito, comecei a empreender. Em 4 meses eu já estava muito feliz com o meu negócio que estava ali engatinhando, estava muito contente. Parece que é muito bonito falar isso, né? Mas eu sofri bastante, né? Porque imagina, eu sou uma engenheira com uma carreira. Eu atendi o Brasil e a Argentina. Colega, você vai largar tudo isso para empreender? Como assim, né? Não, não foi tão fácil assim essa transição de carreira. Mas chegou um momento que eu falei, poxa, eu quero aprender mais, eu quero me desafiar, eu quero dar um passo à frente. Eu quero saber o que eu posso entregar além, né? Para nesse mundo do empreendedorismo. E então eu comecei a empreender e eu estava dentro de comunidades, eu estava dentro de grupos de outras empreendedoras, de outras mulheres que também empreendiam naquele mesmo nicho. E o meu negócio estava ótimo, o meu negócio estava caminhando, estava indo, estava desenvolvendo. Só que essas minhas colegas, elas não estavam. Quando eu conversava com elas, oi, fulana, como você tá? Nossa, tô péssimo. Esse mês foi horrível. Ah, mas o que que aconteceu? E aí eu ficava, nossa, mas o que que acontece com o meu negócio, que teoricamente tá tudo bem, né? Pelo que eu olho dos números aqui, da minha gestão, tá tudo ok, e as minhas colegas não conseguem coletar os mesmos resultados que eu. E eu percebi que nada tinha a ver com o nicho operacional do negócio, mas tinha a ver com gestão. No meu negócio, eu fazia gestão naturalmente, porque eu já tinha uma experiência com isso. No meu negócio, eu fazia gestão. Trabalho com escritório e gestão de negócio desde os 12. Não vamos contar isso, porque com 12 nem Ah, podia trabalhar, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí era muito natural para mim. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Então eu comecei a ajudar essas mulheres. Primeiro, eu montei um grupo no WhatsApp que eu começava a mandar dicas de gestão. Mas era assim, não tinha objetivo nenhum, era ajudar as minhas colegas. Depois eu falei, poxa, isso tá pouco. E aí eu comecei a fazer algumas aulas gratuitas com elas, né, algumas reuniões assim para ensinar a precificar os produtos. E eu comecei a perceber que aquilo era uma dor latente daquelas pessoas, elas precisavam muito disso, uma carência muito grande em torno disso, porque muita gente sabe empreender, sabe vender, faz um bom produto, né? Abre uma loja, vestuário, eletrônicos, começa a empreender nas redes sociais e acaba não fazendo gestão e não consegue, faz muito dinheiro e não consegue manter o dinheiro, não consegue ver a cor do dinheiro. Chegou um momento que essas aulas gratuitas, elas não tinham mais condições de ser gratuitas, porque eu recebia mensagem de dúvidas, eu recebia ligações, eu não estava conseguindo mais cuidar do meu negócio. Isso eu já tinha feito transição de carreira. Eu não estava conseguindo mais cuidar do meu negócio, ao passo que eu tentava ajudar as minhas colegas. A partir desse momento, eu falei, não, eu preciso organizar essa parte. Aí eu comecei a fazer algumas aulas ao vivo e eu cobrava uma taxa mínima ali para as pessoas. Eu comecei a organizar como uma renda extra. E começou a dar muito certo, porque uma pessoa ia falando para outra, uma pessoa ia falando para outra, e eu estava considerando aquilo uma renda extra. Chegou um momento que, por uma questão de família, eu precisei me mudar de estado. Então, eu saí de Santa Catarina e fui para o interior de São Paulo. Aí eu falei, opa, como que vai ser agora, né? Chegou nesse momento de transição de estado, então eu acelerei nesse nicho de cursos online, de ensinar as finanças online, e eu fui percebendo que as pessoas precisavam de outros módulos. Outras atividades, outros ensinamentos. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer algumas formações de finanças pessoais, porque eu entendia bem de finanças de negócio, mas em finanças pessoais, comportamento, aquela coisa, né? Quando a gente é bom de planilha, quando a gente é bom de número, a gente acha assim, não, mas certeza que é só eu falar isso para aquela pessoa que ela vai entender. Não, informação não muda comportamento. Então, eu também comecei a estudar sobre comportamento financeiro, sobre ciências comportamentais, comecei a fazer algumas formações, fiz um MBA também, e comecei a coletar os meus primeiros clientes. E assim, Cris, a gente conserta o carro com ele andando, né? Então, enquanto eu estudava, eu já estava coletando os meus primeiros clientes. Então, essa brincadeira de ajudar as pessoas igual você ajudou os seus amigos, essa brincadeira
começou a se tornar ali algo um pouco maior. De repente era minha renda extra, de repente eu vivo disso, né? Parece que é de repente, quando a gente olha o outro e fala, "É, foi de repente, né? Não foi de Mas não repente. foi. É uma construção, é um início, é um experimentar, é um caminhar. E hoje eu vivo de consultoria. Então você falou da liberdade, né? Aqui, para quem está vendo o vídeo, eu estou na casa da minha mãe, eu estou na minha cidade, né? Justamente porque eu trabalho online, então eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então a Cris lá na Suécia, eu aqui no Brasil, a gente inclusive tem uma escola de consultores, nós atendemos os nossos clientes online e nós inclusive formamos outros consultores. Então eu fico muito contente também da profissão que eu escolhi, né, dessa atividade que hoje eu exerço, porque é muito transformador quando a gente encontra uma família que a gente pode ser útil, pode ser facilitador para aquela família. A gente está salvando a família, os sonhos daquela família, aquela empresa, os empregos que ela gera, que também são outras famílias que são impactadas. Então eu entendo que o nosso trabalho, ele reverbera, Cris? Reverbera. E eu fico pensando, é interessante como as nossas histórias, elas começam similares, mas tem uma diferença grande, assim. Eu fui por uma área de estudo, você foi por outra. Eu tinha uma área de atuação, você tinha outra área de atuação, né? Quando eu penso em quem que pode ser um consultor financeiro, né? De que área que a pessoa precisa ser para ser um consultor financeiro? Hoje eu vejo que dentro da consultoria financeira, a gente precisa de pessoas que estejam interessadas, que queiram fazer a diferença e que, claro, conheçam a parte técnica da coisa. Mas essa pessoa, ela pode ser um farmacêutico, como a gente já tem aluno que é farmacêutico, pode ser fisioterapeuta também, pode ser contador, claro, pode ser administrador, engenheiro, pode ser de qualquer área. Desde que a gente Jornalista, nós Pode ser temos uma ampla jornalista, a gente tem gama. jornalista. Então, assim, pode ser de qualquer área, desde que a pessoa ela se capacite para isso, desde que ela estude para isso, né? Desde que ela entenda a parte técnica, claro, e que ela consiga ter um método para aplicar dentro da consultoria. Então, você não precisa ter um diploma de contador, você não precisa ter um diploma de economista, de economia, desculpe. Você não precisa ter um diploma de administrador. Não existe um diploma específico para ser consultor financeiro. Não existe hoje no Brasil uma certificação específica para você ser consultor financeiro. É diferente, por exemplo, de quando você vai falar de investimentos. Para a pessoa indicar ou não investimentos, ela tem que ter uma certificação específica da CVM. Mas quando a gente está falando de consultoria financeira, isso não é necessário. O que é necessário, né, para ser esse consultor financeiro? Quem é que pode ser? É quem estuda muito, quem conhece o método, quem conhece a técnica e quem vai desenvolvendo outras habilidades, né, Lari? Assim, então, como a gente vai. Vamos pensar aqui em quais outras habilidades, o que a pessoa precisa desenvolver, além da técnica e do método, o que mais que ela precisa desenvolver para poder ser um bom consultor? Perfeito, Cris. Você lembrou algumas profissões, né, que podem ser consultores financeiros. Nós temos alunos também, aluno dentista, aluno advogado previdenciarista também. Nós temos aluno advogados. Então, não é bem a profissão, né? É a gente estar em movimento, estar estudando, sempre adquirir conhecimento. Cris, a gente preparou também nesse podcast, né, alguns itens, algumas habilidades bem importantes para ser consultor. O que mais que a gente precisa ser para ser consultor? Será que é só estudar? Será que é só buscar conhecimento? Não, e a gente veio contar para vocês algumas habilidades que a gente considera imprescindíveis para você ser um bom consultor financeiro e ter sucesso na carreira, porque é isso que a gente quer, que você tenha sucesso e que seu cliente também tenha sucesso. Conta, Cris, qual que é a primeira? Então, Lari, para mim, assim, a primeira habilidade que a gente precisa treinar, desenvolver, é a escutativa. Toda vez que eu estou trabalhando com gente, eu preciso saber escutar genuinamente, que é saber escutar com atenção, é saber entender e desenhando o contexto da pessoa com quem eu estou falando. E é um escutar sem ficar procurando a solução na cabeça, sabe? Como a gente tem um hábito, né? De a pessoa vai falando um problema, você já vai imaginando todas as soluções, mas antes dessas soluções, você está muito presente, olhar nos olhos do seu cliente e ouvir. Ouvir as suas histórias, ouvir da onde ele vem, ouvir por que que ele tem um negócio, ouvir da onde que esse negócio vem, o que mais ele está te contando ali, além dos números. Além de se ele vende bolo, se ele vende sapato, se ele tem uma indústria, o que mais que está envolvido nisso? Como é que ele chegou aonde ele está, nesse ponto onde ele está? Então, saber escutar é precioso. E escutar sem julgar. Quer dizer, sem ficar previamente tentando achar uma solução e sem julgamentos. E eu acho que isso é uma habilidade, é uma coisa que a gente treina. A gente vai treinando e vai ficando melhor nisso. Porque então eu consigo me transportar para o contexto daquele cliente.
E quando eu me transporto para o contexto daquele cliente, as soluções que vêm depois e a forma como eu apresento essas soluções, elas são muito mais eficientes. E isso tem muito a ver com a segunda premissa que a gente listou aqui, que é quando você tem escutativa e você é genuinamente curioso com o seu cliente, você consegue entender o contexto, o cenário dele, a história dele, que é diferente de outro cliente. Então tem muito profissional que ele vem com aquela bagagem, ele fala: olha, é só gastar menos do que se ganha. Não, na verdade, a pessoa que tomou decisões erradas financeiras, ele é um irresponsável, né? Talvez o profissional que ele não tem escutativa, ele vai julgar assim, vai colocar um rótulo, e ele não entende que aquela pessoa tem um contexto, tem uma história, tem aprendizados, tem crenças, tem heurísticas, tem vieses, e a gente precisa ter flexibilidade de cenários. Porque às vezes aquela ferramenta que você usou para um cliente não é a ferramenta que você vai usar para outro cliente. Ser um profissional que entende que os cenários são diferentes e por isso você precisa ter uma caixa de ferramentas diferentes é extremamente importante. Imagina que a gente já encontrou alguns alunos assim, hoje eles trabalham de uma maneira diferente, mas às vezes a gente sai do mundo corporativo ou da experiência que você teve na empresa que você trabalhou, que você tem uma forma de gestão engessada. Então é aquela planilha, é aquela ferramenta, é aquela atividade. E aí você passa para o seu cliente, às vezes aquilo não vai ter aderência do seu cliente. Ele não vai engajar, ele não vai caminhar. E isso faz com que o planejamento financeiro ele não vai caminhar, aquela consultoria não vai ter sucesso. Por isso que entender que você tem cenários diferentes. Uma coisa é você atender um CLT, uma coisa é você atender um CLT que também empreende, uma coisa é você atender uma transição de carreira, uma coisa é você atender uma empresa. Você precisa de ferramentas diferentes e ser flexível para cada atendimento. Por isso que a consultoria, né, Cris, ela é personalizada. Então, a consultoria financeira, ela é um acompanhamento personalizado porque realmente a gente entrega soluções personalizadas. Mas a gente só consegue personalizar quando a gente obedece essa primeira que você trouxe, que é a escuta ativa, Sabe certo, uma Cris? outra coisa que eu aprendi também, Lari? Que a gente não precisa ter todas as respostas. Muitas vezes, logo no começo em especial, que eu chegava assim com muita ânsia, eu achava que eu tinha que ter toda a resposta, que eu tinha que ser muito ligeira e atropelava, né? Atropelava o processo, atropelava tudo. Então, eu aprendi que eu não tenho que saber todas as respostas, mas eu preciso saber fazer as perguntas. Eu preciso saber buscar respostas. Então, eu preciso buscar respostas. Eu sei que o cliente tem um problema, aquele cenário está apresentando um problema. Eu não preciso ter uma resposta de bate-pronto, mas eu preciso saber buscar essas respostas. Essa é a parte importante, porque quando eu entendo essa, parece só um joguinho de palavras, mas quando eu entendo isso, eu de novo, eu me abro mais para escutar melhor, eu sou mais flexível nos cenários que eu estou desenhando e eu consigo buscar as respostas que aquele cliente precisa, que aquele cenário, que aquele contexto precisa. Eu não preciso saber todas as respostas de bate-pronto. Eu preciso buscar essas respostas, estar aberta para isso. E aí que me liga com uma outra habilidade, que é a habilidade de fazer perguntas. Então, é a arte de saber fazer perguntas. Olha, Lari, que legal, como a gente vai linkando uma coisa na outra. A gente falou sobre escutativa, sobre ser flexível para desenhar cenários, sobre como não ter todas as respostas prontas. Então, e aqui a gente vem com uma quarta, que é essa questão de saber fazer perguntas. E não adianta eu saber fazer perguntas se eu não consigo ouvir a resposta. Eu preciso. É a arte de fazer perguntas, é estar genuinamente interessada. Então, quando se apresenta um problema, o teu cliente ele pode vir viciado naquele problema. Daí você tem que sair daquele contexto um pouco, olhar de fora e falar assim, mas e isso? E aquilo? Mas me conta um pouco mais dessa outra parte. Mas isso aqui? E se a gente tentasse um outro cenário? E como é que chegamos aqui? Como é que a gente pode desenhar um novo contexto? Então, quando a gente vai perguntando para o cliente, perguntando, escutando, tendo flexibilidade, a gente consegue desenhar novos cenários, porque o cliente ele está dentro de um contexto, ele está dentro daquilo que ele está vivendo e ele não consegue se ausentar daquilo. E aí é a nossa beleza da nossa profissão, que é a gente conseguir estar emocionalmente isento daquele cenário, então a gente consegue olhar isso de fora e consegue desenhar novos cenários e novas soluções. Opa, emocionalmente isento, a gente vai fazer um outro podcast para falar disso também, né, Cris? Oh, Porque meu às vezes Deus, é difícil. é difícil. Isso que você trouxe, Cris, me lembrou uma coisa que aconteceu com uma das nossas alunas, né? Maravilhosa, inclusive, Juliane Simões. Quando ela estava fazendo a formação PJ, que ela estava aprendendo a fazer a precificação de autônomos, foi muito interessante porque ela trouxe em uma das sessões de supervisão, ela disse o seguinte: eu me cobrava para dar a resposta da precificação na primeira consultoria de precificação.
E aí a gente mostrou para ela que não, que ela pode construir ali, junto com as perguntas com o cliente, ela vai construindo na primeira consultoria, e na segunda consultoria ela vai melhorando, vai desenvolvendo, talvez até numa terceira consultoria, dependendo do tamanho desse negócio, dependendo do número de produtos, dependendo do número de serviços que esse cliente tem. Então, o consultor ele tem esse tempo de desenvolver. E eu lembro que ela contou que isso trouxe uma paz muito grande, um alívio muito grande dela entender que não, que peraí, talvez algumas informações que o meu cliente traz ali na primeira consultoria não estão corretas, que depois eu preciso de um tempo para bater essas informações, para avaliar essas informações, eu posso levar para ele a solução e a resposta na segunda consultoria. Às vezes, o cenário vai se fechar somente na terceira consultoria de precificação. Isso trouxe uma liberdade para ela, um alívio muito grande, porque é justamente isso, Cris. Ela achava que ela precisava dar a resposta na lata na primeira consultoria, e não. Não é assim. Nós, consultores, temos a dádiva de nos dar o direito da dúvida. Eu amo isso. Eu me dou o direito da dúvida. Vou falar com o cliente: olha, tenho suas informações aqui, eu vou precisar de um tempo maior para fazer algumas análises e algumas comparações, e a gente continua na próxima consultoria, tá? Então, isso traz uma paz muito grande, um alívio muito grande. Cris, outro ponto do consultor financeiro é que ele precisa sempre lembrar que ele precisa estar sempre em movimento para estudar e adquirir conhecimento. Seja em informações, seja em grupos, ele precisa estar em movimento e adquirir conhecimento. Então, por exemplo, agora vai mudar a reforma tributária, então a gente também precisa adquirir conhecimento para se atualizar com esses temas. Dessa forma, o consultor financeiro, ele vai adquirindo mais conhecimento e por isso ele vai fazendo uma entrega melhor para o seu cliente, fazendo uma entrega melhor para o seu cliente, ele atrai mais cliente, porque cliente feliz atrai cliente, outros clientes. Seu cliente feliz, ele vai te indicar para outros clientes. Então, quando a gente está estudando, quando a gente está sempre em movimento, a gente atrai mais clientes e a gente tem a capacidade também de ir aumentando o nosso ticket, porque a gente pega casos mais complexos. A gente pega empresas, pega autônomos mais complexos, casos diferentes, e a gente vai aumentando o nosso faturamento também. Então, é até uma questão de sustentabilidade do próprio negócio. Tanto de entregar uma melhor solução para o nosso cliente, quanto uma sustentabilidade do próprio negócio do consultor. E tem uma coisa, Lari, que eu não sei se você sentiu isso quando você veio trabalhar com consultoria, mas eu senti, que era uma solidão, que era trabalhar muito sozinha, me sentir muito sozinha. E como eu trabalhei sempre em CLT, eu sempre trabalhei em time. E eu gosto de trabalhar em time. Então, eu descobri o poder de estar em comunidade. Como é importante para nós que somos autônomos, nós que somos consultores financeiros, estarmos em comunidade. Que comunidade? Uma comunidade onde a gente possa discutir a nossa profissão, onde a gente possa discutir cases, onde a gente possa discutir o case do cliente, onde a gente possa trocar ideias, evoluir com o debate sobre o cliente, trazer ideias novas sobre a profissão, sobre um case específico, sobre dúvidas, essa questão de evoluindo tecnicamente também nessa parte mais de habilidades, como é importante estarmos nas comunidades corretas. Como é importante a gente estar associado a um grupo de pessoas. Eu sempre falo assim: quem é que me desafia a ser melhor? Quem é que questiona as minhas certezas? Quem é que desafia as minhas certezas? Então, eu preciso estar num grupo onde as minhas certezas são desafiadas, porque assim eu cresço, eu sou melhor. E não é qualquer comunidade, tem que ser realmente uma comunidade potente, porque a gente merece estar sentado em mesa de banquetes. A gente merece estar em comunidades que são potentes, onde a gente vai ter discussões de alto nível, onde a gente vai evoluir, onde a gente pode contribuir com a nossa experiência, com aquilo que a gente conhece, para o desenvolvimento das outras pessoas e onde a gente consegue também ser abastecido desse debate, mas um debate potente, sabe? Um debate que faz a gente pensar, que faz a gente evoluir, que traz novidade, que traz um frescor para aquilo que a gente faz. Então, estar em comunidade é muito importante. Nossa profissão pode ser solitária, mas ela não tem que ser solitária. Ela não tem. A gente precisa estar numa comunidade potente, uma comunidade que me faz evoluir. E a formação PJ, ela surgiu de uma comunidade, né, Cris, que nós estávamos inseridas. Então, nessas comunidades é muito bacana também o quanto de parceria de trabalho que pode surgir. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um cliente que ele precisa de um tema específico de seguros, e eu não trabalho com tema específico de seguros. Então, eu tenho uma consultora que eu vou chamar quando eu precisar desse assunto. Eu tenho uma dúvida diferente para planejamento sucessório. Então, eu tenho uma referência ali dentro daquela comunidade. Eu gosto muito de uma frase que você fala, que é de coisa sai coisa. Então, nessa comunidade, a gente está em movimento, a gente cresce e também surgem muitas oportunidades de você desenvolver projetos, de você pegar outros clientes, de você atender clientes em parceria. Acho que a gente pode fazer um outro episódio também só para falar de parcerias, hein? Nossa, vai ser maravilhoso, Lari. Ó, chegou o olho a brilhar. Vamos deixar esse tema para o próximo, Cris. Esse Tá vai ser bom. babadeiro, viu?
Obrigada pela companhia. Fica aqui o nosso convite para você nos acompanhar. Aqui a gente fala do universo do consultor financeiro. A gente fala de cases, experiências, causos, fofoca e desafios do consultor. Você não precisa estar sozinho. Nos vemos em breve.